Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de reflexões e hoje o título é Cooperar é muito melhor do que competir. Hoje eu tenho uma reflexão interessante para fazer com vocês. Esses dias, atendendo um dos meus clientes, eu estava conversando a respeito sobre casamento, sobre relacionamentos e tudo isso que a gente vive nessa circunstância de casamento, de qualquer tipo de relacionamento que a gente tem, sendo ele um relacionamento íntimo, sendo ele um relacionamento familiar, colegas, amigos, tanto faz. O que a gente tem hoje em dia no planeta? A gente já vem fazendo isso há muito tempo. A gente vem sempre buscando competir. Hoje em dia, um quer ser melhor do que o outro. Você já parou para pensar que toda vez que alguém é melhor que alguém, a gente tem um ou alguns vitoriosos e depois nós temos uma série de perdedores nesse contexto? Já parou para pensar o quanto isso é predador, o quanto isso é nocivo para nós como humanidade? Toda vez que a gente se coloca a competir, a gente dá o melhor, a gente faz o melhor que a gente pode fazer, a gente vai em busca de aprender, vai em busca de tentar conhecer, vai em busca de tentar superar as circunstâncias que são nossas e também estamos olhando para fora, buscando superar as circunstâncias que são dos outros, porque se eu não superar o outro, eu não ganho dele. Esse é, de verdade, o fato, o principal fato da competição. Quando eu tenho essa busca, é inegável dizer que eu me melhoro em alguns aspectos. Mas sabe o que é mais importante? Quando eu tento melhorar nesse sentido, eu não estou me melhorando como um ser humano. Eu estou melhorando para ganhar aquilo que eu quero ganhar, para vencer do jeito que eu quero vencer. Para eu ter aquela glória, para eu ter aquela circunstância onde eu sou enaltecido, que seja por um momento, que seja pela história toda, A gente tem aí durante esse processo de história, quando a gente estuda, uma série de vitoriosos em batalhas, vitoriosos em disputas, vitoriosos um sobre o outro, um ser humano sempre ganhando do outro. E aonde que isso nos leva como humanos de verdade? O que é o sentido humano? O sentido humano ele tem que ser aquela que é a lei universal, a lei do amor, a lei da bondade, da generosidade, da justiça, da lealdade, da fidelidade. Por isso que a cooperação é o melhor caminho. Quando a gente busca competir, a gente está fazendo isso simplesmente para poder diminuir o próximo e eu me enaltecer em cima disso. Já parou para pensar quantas vezes por dia você está competindo? Já parou para pensar que você compete no seu casamento, que você compete no seu namoro, que você compete com seus pais, que você compete com seus amigos, com seus familiares? Você percebeu que a gente compete com pessoas desconhecidas e isso daí, de uma certa forma, não nos toca muito profundamente, mas quando a gente para pensar que a gente compete dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria esfera de atuação, com pessoas que nós gostamos. Quando eu digo que competir precisa ter um vencedor e tem que ter um perdedor, você ia gostar de pensar que o seu pai, sua mãe, sua namorada, sua esposa, seu marido, seu namorado, seja lá quem, seu amigo, ele é um derrotado nessa circunstância? Já parou para pensar o quantas vezes a gente precisa estar certo? Hoje em dia, com essas mídias sociais, com a internet, o tanto que as pessoas têm necessidade de expor a sua opinião, de fazer com que a sua opinião esteja melhor, seja mais bem colocada, seja mais dona da razão, mais dona das circunstâncias. Já parou para pensar o quanto isso é competição? Quando você pensa em competir com alguém que você não conhece, alguém que você tem pouco contato, é de uma certa forma bastante confortável você falar, eu vou estudar, eu vou treinar, eu vou buscar alcançar o meu melhor para vencer aquela pessoa e me colocar em completa evidência naquela circunstância. Pega aí qualquer tipo de disputa, uma corrida, pega, por exemplo, o vestibular, o quanto que a gente está o tempo todo buscando ser melhor do que o outro. Quando esse outro é um desconhecido, não toca nosso coração. Agora, quando esse outro é alguém que a gente gosta, alguém que a gente tem o tempo todo dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, não é interessante você imaginar isso? Eu vou ter que derrotar aquela pessoa que eu gosto, eu vou ter que me colocar por cima daquela pessoa que eu gosto, eu vou ter que simplesmente diminuir aquela pessoa com algo que eu alcanço
e que não vai me transformar de forma nenhuma num ser humano melhor. Vai simplesmente me transformar num vitorioso. Mas aquilo vai passar, aquilo vai, simplesmente a história vai lavar aquele processo. Mas Rodrigo, tem pessoas que são vitoriosas e são extremamente famosas ao longo do tempo, né? Reis, generais, nações sobre nações, uma dominando a outra, uma vencendo a outra. Mas que sentido tem? O derrotado sempre fica com uma pior condição. E se você está no sentido humano da palavra, é interessante você ver um irmão, por mais que você não conheça, por mais que você não tenha ele na sua vida, é interessante você ver algum irmão em miséria. Você ganhou sobre o outro, você está lá festejando, enquanto isso o outro está sofrendo, o outro está chorando, entendeu? Pensa comigo, cooperar é realmente muito melhor. Quando a gente larga a competição, principalmente quando eu trago isso para o campo da intimidade, quando eu trago isso para esse círculo mais interno, no qual a gente está inserido, estão inseridas pessoas que nós gostamos, se eu ganho, por que o meu outro amigo, meu colega, meu irmão, né, a minha mãe, meu pai, a minha esposa, seja lá quem for, meus filhos, por que eles não podem ganhar também? Por que a gente não cresce todo mundo junto? No dia a dia dos relacionamentos, a gente vive tentando conquistar a opinião um do outro, competindo para ver quem é dono da razão, competindo para ver quem manda mais, quem pode mais, quem consegue dar a última palavra. E esse tipo de ação humana, né, tá longe de ser de fato o que significa a palavra ser humano. Ser humano é bondoso, é generoso. É a gente trabalhar com justiça, igualdade nas circunstâncias. É a gente buscar fazer algo pelo outro que não só me eleve, mas eleve aquela pessoa também. Então, quando eu busco ganhar alguma coisa, que todos possam ganhar junto comigo. Que a minha cidade possa ganhar junto comigo. Que o meu país possa ganhar junto comigo. Que a minha família ganhe junto. Não seria muito melhor? Não seria muito mais interessante se a gente mudasse essa chave que a gente tem aí inserida na nossa cabeça, através da cultura, através do social, que a gente tem que viver uma vida inteira de competição. Para eu poder estar em evidência, eu preciso ser melhor do que o fulano ou que a fulana. Se eu quero ser um bom terapeuta, a minha palavra tem que ser uma palavra de razão, eu tenho que ter muito mais coerência, eu tenho que ter muito mais sucesso, muito mais clientes bem atendidos do que o outro. Já parou para pensar o quanto que isso é ruim? Por quê? Porque se o outro se permite afetar por esse tipo de competição, ele vai se sentir diminuído. E quantas pessoas, durante esse processo de competição que a gente vive predatoriamente todos os dias, quantas pessoas às vezes não perdem o seu escrúpulo em busca de superar, uma vez que eles foram superados? Quantas vezes um derrotado não teve que sacar uma espada e de maneira traiçoeira enfiar essa espada nas costas daquele que foi vitorioso? Isso é uma metáfora que eu estou falando, mas se você parar para pensar o quanto disso não acontece no seu dia a dia. Quantas vezes você não sobressaiu numa discussão e aí a pessoa que ficou menosprezada não parou para pensar como é que eu ganho dele da próxima vez? Como é que eu ganho dela da próxima vez? Como é que eu posso me tornar melhor, me tornar vitorioso nessa próxima discussão? E aí a pessoa fica ali matutando, pensando, buscando uma alternativa e na hora certa ela vai fazer uso de todas as armas, de todas as ferramentas para poder subjugar e ela se sentir vitoriosa dessa vez. Nesse status de competição o tempo todo, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque enquanto um ganha, outro perde. A gente já falou isso. E isso é extremamente importante refletir porque nós estamos passando por um momento agora na nossa humanidade que ele vem sempre, trazido e acompanhado ao longo do tempo de guerras, de disputas, de um ter que estar mais certo que o outro, religiões, onde dentro da mesma religião uma pessoa tem que ter razão sobre a outra. Essa pessoa interpreta uma determinada escritura, uma determinada palavra considerada sagrada, e aí ela toma aquilo como bandeira e o outro que interpreta de maneira diferente se vê naquele momento diminuído, ele precisa alcançar também pessoas que o admiram, gostam dele, para que ele também se sinta vitorioso nessa interpretação. Mas não tem um sentido de respeito nesse processo. Quando uma pessoa pensa de um jeito, ela tem o direito de pensar daquele jeito. Quando ela pensa a respeito dela ou de qualquer circunstância,
ela tem direito. Se ela pensa também de mim alguma coisa, ela tem direito de pensar desse jeito. Quando eu fico nessa situação de desrespeitar o processo alheio, tirar dessa pessoa o direito dela pensar diferente, eu crio o status e o processo de competição. Competindo para ver quem é melhor, quem sabe mais, quem pode mais, quem ganha mais, quem corre mais, quem é mais forte. E essa é, na minha humilde opinião, a grande mazela da nossa civilização atual, da nossa humanidade nesse momento. Buscar competir. Faça comigo um teste, faça um exercício na sua vida. Presta atenção todas as vezes que você é colocado ou você se coloca voluntariamente ou involuntariamente num processo de competição. Naquele momento simplesmente para de competir. Não aceita aquela competição. Se a pessoa acha, pensa ou acredita em coisas diferentes de você, respeita ela, fala tudo bem. Você segue por esse caminho, eu sigo pelo caminho que eu acredito. Eu respeito a sua escolha, você respeita a minha. Se eu tiver certo e você tiver errado, movimenta aquela pessoa para que ela seja exaltada, para que ela saia daquele processo de menosprezo, de desprezo, para que ela entenda que ela só se equivocou, ela só errou e ela pode melhorar. Se eu tiver errado, eu tenho que entender que aquilo é uma oportunidade de eu melhorar. Lembra que nos outros vídeos de reflexões a gente falou sobre o que eu domino e o que eu não domino? O que eu domino? Eu domino só aquilo que está na minha vida, eu domino só os meus pensamentos, eu domino só o meu conhecimento, a minha ação, minha reação e os meus sentimentos. O que é do outro está fora, eu simplesmente não domino aquilo. Competir é realmente uma grande mazela. Eu ouso dizer que chega a ser até um câncer para a nossa humanidade. É óbvio que um pensamento desse de maneira generalizada chega às vezes a soar utópico, mas é importante refletir. Porque lá fora, tudo bem, a gente tem que vencer um sistema, a gente tem que lidar com um processo sistêmico, já cultural, que toma conta aí da humanidade toda. Agora, internamente, se eu cesso a competição e passo a agir desse jeito todos os dias, não querendo ter razão, respeitando a razão do outro, respeitando a minha própria razão, seguindo firme no meu caminho para poder continuar cooperando, porque se eu ganho, se eu tenho essa energia de cooperação, quando eu ganho, o que eu ganho, eu distribuo. Aquilo se torna um ganho geral para todas as pessoas. Eu não permito que o meu ganhar, a conquista que eu obtenho sobre as vitórias que eu tenho internas, sobre mim mesmo, eu não permito que essas vitórias sejam um motivo de me colocar acima, me colocar melhor do que outra pessoa. Eu simplesmente aprendo a ser mais generoso, aprendo a ser mais bondoso, que essas são as qualidades verdadeiras de um ser humano. O que é esperado de nós? De Deus, do universo, do cosmos, dê o nome que você quiser. É esperado que a gente evolua. Então, quando eu evoluo, toda a humanidade evolui comigo. Isso é o sentido bonito, fraterno, de cooperação. Então, pensa agora um pouco menor. Pensa num relacionamento, no seu relacionamento íntimo, no seu namoro, no seu casamento, no seu noivado. Pensa o quanto que você pode eliminar de competição que vai fazer com que você tenha muitos melhores momentos com aquela pessoa. Mesmo que às vezes a pessoa perca um pouco a estribeira e tente competir com você, se você entra no seu interior e ver e falar para você mesmo, eu não vou competir, você abre mão desse tipo de processo e passa a cooperar. Se eu ganho, a pessoa sente que todos ganhamos, ela vai parar de competir também com você. E a gente vai se tornar juntos, nós vamos nos tornar juntos pessoas muito melhores, muito mais amáveis, muito mais bondosas, muito mais generosas. E aí, de fato, o ideal de justiça, ele vai se fazer presente na nossa vida e nós vamos estar cumprindo aí o ideal humano, que é se transformar cada dia mais em seres melhores. Então, cooperar é muito melhor do que competir. Pensa na sua vida, todas as coisas que você compete, para ter razão, para poder ganhar uma discussão, para poder simplesmente dizer que você está certo, que você está errado. Pensa nessa internet, o tanto de coisas que a gente vê nas redes sociais, onde uma pessoa dá uma opinião, eu tenho que ir lá dar a minha. Aonde de repente uma pessoa posta alguma coisa e eu tenho que postar o meu porque eu acho que o meu é melhor. Eu tenho que postar o meu porque eu acho que o meu é mais adequado. Isso é competição. O tempo todo essa competição acirra os ânimos das pessoas.
faz com que todo mundo se irrite, faz com que o derrotado tenha medo, o vencedor tenha mais fúria, a pessoa que quer superar se banha de raiva, se banha de irritação, né? Tudo isso por conta dessa questão da competição. Então a competição, ela é realmente algo mal, ela é algo que está ali ligado a um projeto, né, sociocultural, na verdade vai levar a gente para o buraco. Abandonar essa circunstância é o melhor caminho. O melhor caminho é o caminho da cooperação. Quando um ganha, todos nós ganhamos. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos de reflexões. Deixe a sua opinião, comente o que você acha. Comente se você percebe na sua vida, no seu cotidiano, quantas vezes você é o competidor. Você é aquela pessoa que movimenta a competição. E o quanto e o como você pode fazer para poder mudar esse status de competição para um status de cooperação, onde nós podemos juntos todos ganharmos alguma coisa. Juntos nós nos melhoramos, juntos nós crescemos. O que eu ganho se torna algo para que todos ganhem junto. E isso está muito ligado dentro do meu processo interno. Internamente, quando eu venço as minhas próprias dificuldades, quando eu deixo de reagir a situações de maneira impulsiva e impensada e passo a agir de maneira mais bondosa, mais caridosa, naturalmente a circunstância deixa de ter aquela energia pesada e passa a ter uma energia mais amena. E aí eu posso buscar o entendimento entre todos aqueles que estão presentes ou que são afetados pela circunstância. Gostou desse vídeo? Procura compartilhar. Se você está no YouTube, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os vídeos, dê a sua opinião, se inscreva para você receber todos os vídeos e a gente continuar esse processo de reflexão que tem sido maravilhoso para mim. Eu espero que esteja sendo maravilhoso para você também. Muito obrigado por estar comigo até agora e não deixe de pensar, de refletir e nos vemos no próximo vídeo.